Na reta final da campanha para as eleições do próximo domingo, o líder do partido de ultradireita, o Chega, afirmou que, se for escolhido primeiro-ministro de Portugal, vai proibir a entrada do presidente Lula no país para as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, que é um movimento que pôs fim à ditadura lusitana. O deputado André Ventura, cuja candidatura tem apoio público do ex-presidente Jair Bolsonaro, ameaçou ainda prender o presidente da República no caso de uma insistência para a visita. Vamos acompanhar. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sanches só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes. Isto para vos dizer que este governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas. Que este governo vai impor e não ajoelhar, e que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Neste país ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Por isso, estão a ver, destes todos que estão para vir neste 25 de Abril, eu aconselhava prudência na compra das viagens. Aconselhava, honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que, se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Bom, vou começar então trazendo aqui o nosso comentarista, que praticamente tem uma casa no Brasil e uma casa em Portugal. Vive metade do ano aqui, vive metade do ano em Portugal. O Luiz Felipe Dávila, a Ventura tá falando sério ou ele tá bancando o Javier Milei, que durante a campanha fala, ameaça todo mundo, detesta todo mundo, odeia todo mundo, xinga todo mundo, mas depois pede para encontrar o presidente da República, dá um abraço no Papa e pede as orações e as bênçãos. Como é que está isso, hein, Luiz Felipe Dávila? Campanha é campanha, governo é governo. Mas olha, em relação às eleições de Portugal, o partido Chega, do André Ventura, vai ter sim uma votação expressiva. As últimas pesquisas indicam que ele terá entre 17% e 18% dos votos. E o que isso indica num país como Portugal? Indica que vai ter uma bancada expressiva, mas o líder da coligação de centro-direita, o Luiz Montenegro, que é o favorito hoje nas pesquisas, já avisou que, se ele for eleito primeiro-ministro, que o Chega não vai fazer parte do governo. Então, você está dizendo que o partido de centro-direita, que tem mais chance de ganhar, diz que não vai convidar o Chega para compor o governo, o que já mostra que a centro-direita quer distância do Ventura nesse momento e do Chega. Ou seja, Lula poderia sair do aeroporto e então se encontrar com o chefe do governo. E o segundo colocado é o membro do Partido Socialista, que é, na verdade, o sucessor aí do Antônio Costa. Então, qual é o ponto hoje? O que me chama a atenção na eleição em Portugal, só 2 países na Europa hoje têm partidos moderados que têm capacidade de manter o governo vivo. Engraçado isso, que é Portugal e Alemanha. Porque são partidos que são maduros. Você vê lá, o cristão-democrata se alia ao social-democrata, está tudo certo. E isso está impedindo que esses partidos mais radicais ocupem o poder, como é o caso na Holanda, como é o caso na Itália, como é o caso na Polônia, na Hungria, em tantos outros países. E mesmo agora ameaçando ganhar a eleição presidencial na França, né? Então, assim, o que freia o radicalismo é a credibilidade dos partidos moderados de direita e de esquerda. Essa é uma lição importante para o Brasil. O Brasil tinha uma esquerda inteligente que acabou, que é o PSDB, e ficou a esquerda burra, que é o PT. O Brasil, e isso é importante para a direita brasileira também, que é igual. A gente tem essa direita chucra, né? E nós temos uma direita inteligente. E no Brasil, o que está prevalecendo hoje é a direita chucra. Então, essa lição de Portugal e da Alemanha mostra a importância que nós temos na reconstrução dos partidos de direita e de esquerda que tenham um mínimo grau de inteligência e de entendimento da importância da liberdade, da democracia e de instituições fortes. 5h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, hein? Daqui a pouco espero 6.
Gustavo Segré, você que gosta de analisar muito essas relações internacionais, o Ventura assume um risco, né, durante a campanha ao tentar romper uma relação com um país tão importante como o Brasil? Está mostrando que ele está contra a corrupção, está mostrando que quer fazer uma coisa diferente. E devemos lembrar que para você conhecer um país, qualquer um dos países do mundo, você precisa de pelo menos 3 características: a questão tributária, a questão legal e a questão cultural. Por isso é impossível para alguém que não vive no país falar sobre o eventual resultado eleitoral em um outro país, porque a cultura é básica e a gente tem muita discrepância e muita diferença para poder interpretá-la. E dá a sensação que, eleitoralmente falando, e esse é um dos anos que mais questões, mais brigas eleitorais teremos no mundo, lembrando que serão apenas 56 somente para escolher primeiros mandatários, 40 presidentes e 6 primeiros ministros. A situação é que se vai ter uma composição mais puxando ao centro ou mais puxando as oposições contrárias, como a Argentina, por exemplo, que foi muito para um lado, no caso da direita. Então a dúvida é essa, mas é impossível, por isso é muito válido o comentário do Dávila, porque ele conhece a cultura portuguesa. Se não é pura especulação, mas pode ter surpresas, na minha opinião, se essa cultura interpreta que a disrupção, como na Argentina, pode dar certo num país como Portugal. E aí Ventura teria um pouco mais de crescimento. Felipe Monteiro, como é que você avalia esse discurso de Ventura? Absurdo, desrespeitoso com o Brasil. Não dá para ele ir contra as instituições do Brasil, não é? Se a Justiça do Brasil absolveu o Lula... Não absolveu. E se a população do Brasil escolheu o Lula como presidente, ele tem que respeitar. Tem que respeitar o STF, tem que respeitar a nossa justiça, tem que respeitar a presidência da República que nos representa. Então, eu achei um absurdo, achei uma facada no peito dos brasileiros, né? E os brasileiros nacionalizados portugueses, espero que dê um recado na urna para ele, que são expressivos na votação de Portugal. Não é para se ignorar, não é? E como bem disse o Ávila, né, o Dávila, é importante destacar que o Ventura tem pouca chance de ganhar as eleições. As eleições vão ficar entre o Partido Socialista e a Aliança Democrática, né, de centro-direita de Portugal. Então, com certeza, o Ventura está fazendo uso dessa verborragia, desse factoide, né, para tentar falar com a bolha dele. Né? Aliás, nada me surpreende o Jair Messias Bolsonaro ter declarado apoio ao Ventura, numa clara demonstração que o nosso ex-presidente também não respeita as nossas instituições. Infelizmente. Coitados brasileiros que têm que ver um candidato à disputa em Portugal lançar essas dúvidas e lançar esses xingamentos a todos nós brasileiros. Porque falar mal da nossa instituição é falar mal do nosso país. Agora, 5h28, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando aqui sobre o discurso, né, de André Ventura, candidato à presidência em Portugal, que disse que o presidente da República não entra... Oi? Primeiro-ministro. Candidato a primeiro-ministro em Portugal, que disse que o presidente da República, o presidente Lula, não entraria de forma alguma no país caso ele seja eleito pela população. Alan Gani, que análise você faz? Não, ele falou o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro não respeita as instituições, não teve nenhuma decisão, não existe nenhuma decisão onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ele desrespeitou. Ele seguiu todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Você me cite uma vez que ele não respeitou alguma decisão. Eu não falei isso, cara. Você falou isso. Eu falei que o presidente... Vou falar o que eu falei. Eu falei que é uma pena o Jair Bolsonaro apoiar o candidato a primeiro-ministro de Portugal que desrespeita as instituições do Brasil. Não, mas depois você falou, Jair Bolsonaro... Bom, depois você volta a frente. Bom, tudo bem, mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte... é uma estratégia que o Milei utilizou. No mundo real, não tem a menor condição disso dar certo. Vamos lembrar que o Brasil lidera ali o bloco do Mercosul para negociar com a União Europeia. Como é que isso aí ficaria na prática, dado que Portugal faz parte da União Europeia? Mundo real, o Brasil é celeiro do mundo. Então isso daí é uma estratégia, mas de alguma maneira essa estratégia quer dizer alguma coisa. Quer dizer que há um sentimento na população de antissistema. Há uma crise de representatividade hoje na democracia, como se os políticos e os burocratas lá não mais representassem os anseios da população, os problemas reais da população, segurança pública,
emprego, inflação. Então, hoje, há uma discussão muito que está descolada da população, questões de linguagem de gênero, né? Se o banheiro deve ser unissex ou não. E a população fala, mas espera aí, eu não me sinto mais representada por isso, ou porque a classe política muitas vezes está envolvida em corrupção, e a população fala, espera aí, eu estou aqui com dificuldades e eles ali no bem bom. Então, isso representa muito essa descrença, o que é ruim, essa descrença na política, essa descrença na democracia, mas isso não é parte da população, isso é parte do próprio sistema político no mundo que está com um problema, e um problema de representatividade dos anseios reais da população. Arremate nosso português. Não, mas veja só o que é a responsabilidade de um governo. Por que o partido Aliança Democrática, que é o partido centro-direita, e o Partido Socialista estão aí em primeiro e segundo lugar? Porque até agora Portugal foi governado por esse Partido Socialista que fez um super ajuste fiscal, aliás, derrubou a dívida pública de 130% para 100% do PIB, fez uma mudança incrível, cortou gasto, aceita as regras da economia de mercado, trabalhou para trazer investimento privado e por isso que a economia andou bem, a parte fiscal, e continuou o trabalho fiscal do governo anterior, que era um governo de centro-direita, que era do Passos Coelho. Então, veja, quando os partidos moderados fazem a lição de casa, o discurso antissistema pega não ter tanta cola na eleição. O problema é, no caso do Brasil, que nós temos 40 anos estagnado com a economia. Aí é óbvio que você perde a confiança nos partidos moderados e vai buscar o radicalismo político, porque você não está entregando o crescimento econômico, você não está entregando o progresso, você está entregando aumento da dívida pública. Então você está fazendo um caminho inverso. Agora, os países moderados, que os partidos moderados fazem a lição de casa, são retribuídos pelo eleitor nas urnas. Esta é a grande lição de Portugal e da Alemanha.